Alô, rapaziada, bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula de física, né? A gente vai novamente, gravei uma quantidade boa de aulas hoje. Veja bem, a gente vai fazer uma aplicação agora de trabalho, né? Essa é a aula 2 referente ao trabalho de uma força. Nós falamos na instante, definiu o que era trabalho, falamos do conceito, né? A dificuldade em definir o termo trabalho, trabalho, né? Em física. Falamos que o trabalho seria uma manifestação da energia, né? Uma energia em trânsito e tal. E nós vimos o caso geral e vimos alguns casos particulares, quando a força e deslocamento tem o mesmo sentido, mesma direção e sentido. A gente vai ter um trabalho positivo, FD, sentido contrário, menos FD, perpendicular a zero. E no caso geral a gente aplica a fórmula geral. Então a gente tem uma questãozinha aqui simples para nós aplicarmos. Eu fiz essa questão, eu elaborei essa questão aqui, eu coloquei de um jeito para a gente revisar alguns conteúdos que já trabalhamos nas aulas anteriores de dinâmica, né? Aplicação das ideias de Newton. Então, vai ter uns pedacinhos aqui que, se você não entender, você vai ter que voltar lá na playlist e dar uma olhadinha nas aulas que envolve força de atrito, força normal, força peso. A gente não vai detalhar muito isso porque já está feito as aulas nesses conteúdos aí. Então vamos lá, vamos dar sequência. Vamos ler o enunciado, né? Conforme a figura, um bloco é puxado por uma força F percorrendo a distância de 20 metros. Sendo o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície 0,4, determine, ele quer trabalho da força F, trabalho da força de atrito, né, de FAT, trabalho do peso, da força peso, trabalho da força normal e o trabalho da força resultante. Então, até aí é tranquilo, né? Na letra A, ele quer o trabalho de F. Deixa eu chamar aqui, trabalho de F. Então, para calcular o trabalho de F, gente, o deslocamento na direção horizontal, F está inclinado, a gente não vai ter muito trabalho não, né? Muita dificuldade de fazer isso aqui não. Então, o trabalho de F, não vai ter muito trabalho não, que coisa terrível. Vai ser o quê? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. No caso aqui é o cosseno de 37 graus. Então, a substituição direta, né? Então, o trabalho da força F vai ser igual, força foi 200, a distância percorrida foram 20 metros, e o cosseno de 30 graus, ele deu, né? O cosseno de 37 graus, perdão, ele deu, que é justamente 0,6. Então, o trabalho de F vezes 0,6. Ou seja, o trabalho de F, eu vou multiplicar logo aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Lembra, não usar a calculadora, né, gente? Falo sempre isso. Aí eu acrescento 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Então, 200 vezes 20. Então, 2 vezes 2, 4. 4.000. Vezes 0,6, eu posso colocar em fração para facilitar a sua conta. Quem não gosta de números decimais. 6 sobre 10. Aí eu corto aqui, ó. Aí eu vou fazer o trabalho de F é igual 4 vezes 6, 24. 1, 2, 1, 2. Então o trabalho de F equivale a 2.400 joules. Se você for colocar em notação científica, ficaria a vírgula à direita do primeiro número maior que zero, né? Então seria o quê? Eu vou dar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então o trabalho de F ficaria 2,4 vezes 10. Diminuiu 3 casas embaixo, aumento 3 casas em cima. Os dois resultados estão corretos, né? Tanto faz. Eu coloquei a anotação que às vezes o cara faz a questão na prova e nas alternativas está em notação científica. E o aluno não sabe transformar, ele perde a questão porque ele não entende o resultado, ele não consegue converter. Então, infelizmente, acontece isso. Vamos lá, né? Até aí tranquilo. Ele disse que tem outras forças. Força peso de atrito. Então, vamos identificar as forças. Então, a força peso, ela aponta para baixo, na direção vertical, que vale, eu não coloquei no enunciado, mas a gente vai considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você não lembra o que é força peso, peso é a massa vezes
a gravidade. Então, peso é igual a massa, que é 20, vezes a gravidade, que é 10. Ou seja, o peso aqui, é igual a 200 newtons. Ô professor, eu não sei o que é força-peso. Nunca vi falar nisso. Ave Maria, Ave Maria. Se você nunca viu falar nisso, não volta lá na playlist, vê lá nas aulas iniciais lá que eu defino na aula 1, aula 2, aula 3, a gente define força-peso, força normal, força de tração, força de atrito. Assiste as aulas, veja as questões lá, treina, depois vem para cá. Mas sua opção é força normal, ele também pede, ele pediu o que pediu. É uma força de reação da superfície, que vai apontar sentido saindo da superfície, né? Força normal. E a força de atrito, como esse movimento ele vai andar para a direita, lógico, né? Está sendo puxado para esse lado, a força de atrito vai estar contrário ao deslocamento. Pronto. Então, olha, a letra B, vou botar aqui em cima, a letra B, ele pede trabalho de FAT. Eu poderia ter colocado isso aqui um pouco depois, né? Mas tudo bem. Para eu achar o trabalho de FAT, o que é que nós vamos fazer? Quem é o primeiro trabalho de FAT vai ser igual a... Neste caso aqui, se enquadra no segundo caso particular. A força de atrito está apontando para a esquerda, o deslocamento está apontando para a direita, né? Então eles têm a mesma direção, sentidos opostos. Então o trabalho de FAT vai ser menos FAT vezes deslocamento. Pronto, só isso. Só que tem um probleminha. Eu coloquei a questão já de maldade não, né? Mas para a gente poder revisar algumas coisas de dinâmica. Para você não pensar que toda a questão aparece bonitinha e arrumadinha. Então, veja bem. Quem é eu não conheço a força de atrito. Eu preciso encontrar primeiro quem é a força de atrito para a gente voltar para aqui. Então, primeiro a gente vai definir quem é essa tal força de atrito. Bora lá. Força de atrito, vou colocar aqui de vermelho. Força de atrito, nós já definimos que é coeficiente de atrito vezes força normal. Aí, professor, ele deu o coeficiente, não deu? Deu. Ele disse que o coeficiente entre o bloco e a superfície é 0,4. Beleza, ele disse que μ é 0,4. Agora, eu conheço a força normal. Aí o cara diz, não conhece, professor. A força normal é a reação da superfície. Então, a força normal aqui vai ser igual ao peso, 200 newtons. Cuidado, cuidado, cuidado. Já falei disso em outras aulas, já fiz uma questão falando disso o tempo todo. Nem sempre que o plano é horizontal, nem sempre quando o plano é horizontal, a força de atrito vai ser igual ao peso. Nem sempre. Neste exemplo específico não vai ser. Por quê? Existe uma força aqui, nós temos um componente na direção horizontal, vou chamar aqui de f de x, e um componente na direção vertical, que vai ser f de y. Então, gente, esse f de y, ele vai ser, eu posso projetá-lo aqui, ó, f de y. Então, na direção vertical nós temos três forças, né? Temos força normal, força peso e f de y. Então, para eu achar a força normal, eu vou fazer a resultante disso aqui. O que é que nós sabemos? Que eu não tenho movimento na direção vertical. O movimento se dá na direção horizontal. Logo, a resultante aqui vai ser igual a zero. Então, a gente vai fazer aqui. Eu vou botar aqui de azul, de preto. Então, para achar a força normal, a gente vai fazer aqui a força normal. Eu vou adotar o sentido para cima. Então, a força normal mais Fy é igual ao peso. Perdão. Vamos colocar devagarzinho. Menos o peso é igual a zero. Estava certo, né? Mas só que quando jogar para lá fica igual ao peso. Mas a gente vai ficar fazendo algo certinho. Força normal vai positivo menos Fy.
tá negativo, passou positivo, tá positivo, passou negativo. Então a força normal, ela vai ser igual ao peso, que é o peso? 200 newtons, menos Fy. O Fy, ele é o cateto oposto. Nós já fizemos uma questão dessa aí na nossa, tá numa das aulas aí de dinâmica, né, que eu botei tem uma figurazinha, uma questão bem parecida, mas não envolve energia, mas envolve a decomposição. Então esse Fy é igual a F vezes o seno do ângulo de 37 graus, nesse caso aqui. Então aqui vai ser F vezes seno de 37 graus. Então a gente aplicou uma decomposição vetorial, gente. O Fx é F vezes cosseno, o Fy é F vezes seno. Então a força normal, ela não vai ser 200, ela vai ser 200 menos, quem é F? O F vale 200 também, né? Vezes seno de 37, que é 0,6, que é a mesma coisa que 6 sobre 10. Aí eu corto. Então a força normal, ela é igual a 200 menos 2 vezes 6, 12, 120. Então 200 menos 120, a força normal é igual a 80 newtons. Pronto, sabendo a força normal, eu consigo calcular a força de atrito. Então a força de atrito vai ser igual a μ, que é μ? 0,4 vezes 80 newtons, que nós já encontramos. Então, veja a pegadinha, né? Se você não está atento para isso, você de cara ia dizer, não, força normal é igual a 200. E aí você perdia a sua questão. Provavelmente o cara, se o elaborador for maldoso, eu faria, ele colocaria uma alternativa lá com o seu erro, seu possível erro lá nas alternativas para você marcar. E você ia responder, ia marcar, ia sair achando que tinha acertado uma questão da prova, quando na verdade você se quebrou. Então vamos lá. Força de atrito. Fazer igual a gente faz, ó. 4 sobre 10 vezes 80. Corta. Então a força de atrito é igual a 4 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 8, 32 newtons. Então nós encontramos Fat. Mas na questão, essa questão eu não estou procurando Fat. Eu quero saber o quem. Na letra B ele quer saber quem é o trabalho da força de atrito. Então, o trabalho de Fat vai ser igual a Fat menos, vou botar aqui, gente, é exatamente isso aqui, menos Fat vezes deslocamento. Ou seja, o trabalho de Fat vai ser menos, quem é Fat? 32 vezes o deslocamento que ele deu, né? Que são equivalentes a 20 metros. Então, vezes 20. Então, o trabalho de Fat vai ser igual a... Aí você vai fazer, ó, menos 2 vezes 32, 64, né? Bota o zero na frente, 640 joules. Então, essa aqui foi a energia, foi o trabalho de Fat. Então, multipliquei o deslocamento, 32 vezes 20. O negativo foi por quê? Porque está contrário ao deslocamento. A gente já viu que é negativo, a gente demonstrou na aula anterior. Multipliquei 32 vezes 2, 64, acrescentei os zeros, menos 640 joules. Esse menos 640 joules, ele tem um sentido físico nisso aí. Qual é o sentido físico? Porque você está dissipando energia, né? Uma perda de energia. Essa energia, ela não está contribuindo com o movimento. Quem contribui com o movimento é F. O Fat está atrapalhando o deslocamento, está atrapalhando o movimento. Por isso que a energia ela é negativa. Só que nós não terminamos, né? Eu pedi o trabalho do Fat e o trabalho do peso da força normal. Olha só. Dá uma olhada na figura, dá uma olhada no quadro. Teve dúvida? Você dá uma pausa, copia tudo direitinho e segue o barco. Então, gente, trabalho do peso. Observe, ó, a força peso e deslocamento, elas formam qual ângulo entre si?
90 graus. E nós vimos no terceiro caso particular, toda vez que a força de deslocamento formar um ângulo de 90 graus, não há trabalho, o trabalho é igual a zero. Por quê? Porque não há deslocamento na direção vertical. Então o trabalho da força peso é igual a zero. Ah, professor, ele pede na letra D o trabalho da força normal. A mesma coisa. O trabalho da força normal também vai ser igual a zero. Porque a normal e a superfície não há deslocamento, não há o ângulo formado entre eles é um ângulo de 90 graus. Se é um ângulo de 90 graus, nós não tivemos deslocamento, até porque o cosseno de 90 é zero, a gente já falou sobre isso na aula anterior. Então, tanto a força normal como a força peso, elas não realizam trabalho. E aí, por último, e não tão menos importante, ele pede o trabalho da resultante. O trabalho da força resultante, nós podemos dizer que é o trabalho da resultante, vou botar o trabalho de R, vai ser o trabalho de F, mais o trabalho de FAT, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da normal. Então isso aqui ficou fácil, né? A gente vai só somar os trabalhos. O trabalho de F eu tenho aqui, foi 2.400, né? A gente apagou aqui, mas era 2.400 joules. Mas o trabalho de FAT foi menos 640 joules. O trabalho do peso é zero, o trabalho da força normal é igual a zero. Então, o trabalho da força resultante vai ser somatório dessas energias. Então, o trabalho da minha força resultante vai ser, eu vou somar, eu vou subtrair, né? Mais vezes menos dá menos, zero, não precisa somar, né? Então, vai ficar 2.400 menos 640. Aí, a continha, né, gente? 2.400 menos 600 dá 1.800. 1.800 menos 40, então vai ficar 1.760 joules. Então perceba que há uma redução na energia. Então, eu tinha uma energia de 2.400 joules para gerar um deslocamento, porém, devido à força de atrito, você perdeu 640 joules de energia, por isso, a energia que é despendida a energia utilizada realmente nesse trabalho foi de 1.760 joules. Então, com isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da questão. É uma questão simples, porém, tem esses detalhezinhos que vocês teriam que dar uma revisada lá na aula de dinâmica, nas primeiras aulas, para revisar a ideia de força normal, força peso, força de atrito, e aí volta aqui. Mas é uma questão interessante que você consegue ter uma noçãozinha da aplicação de trabalho de uma força. Na próxima aula, nós vamos fazer uma aula falando do trabalho da força peso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Refaçam, como eu digo sempre, né? Uma forma de você estudar física, matemática, química. Refaçam as questões. Não fique apenas olhando, né? Olhar só, você vai ser um olheiro. Você tem que tentar fazer. Pega o enunciado, copia numa folha de papel, tenta fazer. Se não conseguir, volta para a questão, vê novamente, refaz a questão. Então é assim que você aprende, né? Não pode, as coisas não vêm com facilidade, as coisas têm um certo grau de dificuldade, tudo dá trabalho. Se não der trabalho, porque não está errado, não presta. Se a coisa não te deu trabalho, não presta. Ah, professor, eu cansei. Lógico, é normal cansar. Ah, que eu não gosto de estudar. Ninguém gosta. Estudar é chato, cansativo, mas é necessário. A gente nem sempre faz o que a gente tem vontade. Um dia desse, um aluno disse, professor, eu não gosto de apresentar trabalho. Mas nem sempre eu faço o que eu gosto. A gente faz o que é necessário fazer. Assim que os adultos vivem, a gente faz o que é necessário. Se é necessário estudar, eu estudo. Eu não preciso gostar necessariamente de estudar para estudar. Se eu sei que é importante para mim, que vai me ajudar, eu vou estudar simplesmente por uma questão de responsabilidade e de entender que a vida ela requer da gente alguns sacrifícios e a gente tem que saber fazer esse sacrifício para poder mais à frente ter um resultado, você ter um retorno disso aí. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Então, um forte abraço, bons estudos e nos vemos nas próximas aulas aí. Aquele abraço.